Alô, amigos verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Um convite, vamos manter esse canal funcionando e debatendo com vocês, trazendo informações sobre o verdadeiro lado da história. Likes, inscrições, convite para os seus amigos, para os vizinhos, para os parentes, também se inscreverem no canal A Verdadeira História. Tudo bem? Hoje nós trazemos um assunto também sério como todos os outros. E impactante também, porque trata de um assunto que mexe muito com as mulheres, que veem algumas coisas meio fantasiosas. E, na verdade, não só mulher, muita gente, né? Vive a história, aprende na escola, lê aventuras, lê em alguns livros, vê em alguns programas de televisão que não têm compromisso com a verdade, querem fantasiar e querem apenas visualizações, como a internet também exige, não é? A TV, ela precisa ter visualização, ela precisa ter espectador para poder vender propaganda, certo? Quanto mais de vocês verem a TV, algum canal, mais caro vai ficando o segundo de cada propaganda, certo? Então, eles fazem programas para você gostar. Não para você analisar, para você gostar. Muito bem. Então eu pergunto para os amigos verdadeiros, verdadeiras também, qual a figura, qual a impressão que vocês guardam até hoje do imperador, do primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro I? É lógico que muita gente vai falar do quadro de Pedro Américo, onde o imperador, né, ainda não imperador, ainda era o príncipe regente, está num cavalo bonito, cavalo branco, né, com todo vigor, gritando lá independência ou morte para declarar a independência do Brasil e de Portugal. Tudo mentira, já começou por aí, mentira. Ele estava numa besta, né? Numa besta, muito mansa, um gordinho até para equilibrar melhor ele, né? E ele estava, né, com diarreia, normalmente já estava na 8ª vez entre Santos e Rio de Janeiro, né? Quando chegou nas margens do Ipiranga, ele estava lá atrás e fez aquilo tudo lá. E eu chamei a atenção para vocês, num outro vídeo aí, que quem proclamou realmente a independência do Brasil foi uma mulher, a Leopoldina, mulher desse cara aí, que lá está no cavalo, no quadro lá, né? Aí é que eu quero chamar a atenção de vocês para o verdadeiro Dom Pedro I e para a verdadeira Leopoldina. Sabe qual era o grande defeito da Leopoldina? Ela tinha todas as qualidades para qualquer marido gostar dela. Mas para Dom Pedro, não. Dom Pedro era um cara mulherengo, né? Para começar. E a Leopoldina não era bonita, né? Tinha cara que desfazia dela, chamava de loiruda, loiruda gorda. Um negócio assim, eram termos que usavam para Leopoldina, alguns críticos. Assim também como criticavam Dom Pedro, né, que chamavam ele de rapazinho e de brasileiro. Olha só, para Portugal, brasileiro era ofensa, então ele ofendia Dom Pedro com a alcunha de brasileiro. Pois bem, eu vou ler para vocês o que foi feito para Leopoldina casar com Dom Pedro, né? Primeiro, tudo naquela época era feito com interesse político, né? Por isso que tinha os casamentos normalmente arranjados, né, para reinos se unir com reinos, para se proteger de outro reino, para criar amizade com outro reino.
Enfim, proteção e riqueza. O Brasil foi deixado por Dom João VI. Ele veio para cá em 1808 e fugindo e voltou 13 anos depois. Além de comer galeto, que ele comia muito galeto e ele trouxe tonéis de cerveja holandesa, tanto que a roupa dele era suja, ele andava com galeto no bolso e comia galeto. Muitos dizem assim, mas ele fez grandes obras, inclusive a fundação do Banco do Brasil. Tudo bem, ele fundou o Banco do Brasil, mas sabe qual a finalidade do Banco do Brasil? Sustentá-lo. Sustentar ele e a preguiçosa corte que ele trouxe de Portugal. Preguiçosa, que ninguém trabalhava, vivia à custa do rei, da corte, vivia à custa como é que a gente pode chamar? Da coroa. Aí ele fundou o Banco do Brasil, certo? Pouco depois o Banco do Brasil já começou a dar mal das pernas, mas aí o grande feito que Dom João VI fez também foi quando voltou para Portugal, ele simplesmente limpou os cofres do Banco do Brasil e levou. Deixou o filho aqui, ele gostava tanto do filho que deixou o filho aqui ser um tostão. Ou seja, o Brasil era um país inviável naquela época, certo? Tanto que Dom Pedro I aprendeu com o pai a cunhar moedas com valor acima do seu valor intrínseco. Ou seja, na época, o que valia, a moeda referência, era a prata espanhola, certo? Ela tinha um valor, a prata espanhola tinha um valor e todas as outras nações usavam a prata como referência. Normalmente, Dom Pedro I fez como o pai, que já tinha feito isso antes, pegou cobre, certo? E cunhou moedas de cobre, com o mesmo valor do mercado. Só que depois descobriram, então, mas ele já tinha pagado muita conta com esse engodo. E era a situação do Brasil, era essa quando tiveram a ideia de casar uma princesa austríaca, criada em um ambiente de riqueza e de educação, de diplomacia, casar com a besta como Dom Pedro I, certo? E foi constatado que Dom Pedro I, a única coisa que realmente ele aprendeu, que ele teve aula de música com grandes mestres, ele aprendeu a tocar lá uns banjos na vida, né? Tanto que ele fez alguns acordes do hino da independência, né? Era a única coisa que ele sabia fazer. E gostava de cavalo também, né? Participava de corrida e tudo. Mas o resto, escrevia mal, né? Falava mal e gostava de boteco barato, de prostituta, gostava de zona, né? Tinha confusão nas zonas, inclusive, como qualquer um. Era um cara extremamente rude. Mas aí pintaram-no como um príncipe, né? Um príncipe do hemisfério sul, do trópico, mais altivo, bonito, né? E dinheiro e tal. Se bem que a princesa até gostou quando chegou no Brasil, porque disse aqui nunca tem silêncio, né? Sempre a gente escuta, nem que seja sapo, passarinho, né? O barulho da selva, o barulho da floresta, aqui não tem silêncio. Ela falou isso logo que chegou aqui. Mas para enganar a princesa, chegaram lá e plantaram. Dom Pedro I está esperando uma esposa e tal. Foi um cara chamado Marquês de Marialva, que era o embaixador português em Brasil, em Paris, pedir a mão da princesa e assinar os papéis. Olha só, Dom Pedro já começou por aí, casar por procuração, né? E ele, o Marquês, ficou interessado em mostrar que o Brasil não era tão frágil, e era, como se imaginava na Europa. Então ele fez um espetáculo, na verdade, né? O Brasil já estava devendo, era um príncipe endividado, Dom Pedro, mas o Marquês de Marialva fez o seguinte: olha só, no dia 17 de janeiro de 1817, isso se tratando de Viena, na Áustria, que foi lá pedir a mão da Leopoldina, entrou na cidade à frente, entrou na cidade na frente de um cortejo formado por
41 carruagens puxadas por 6 cavalos. Confere quantos cavalos tinha aí. Quanta bosta deixaram em Viena. 41 carruagens puxadas, cada um por 6 cavalos, acompanhadas por criados de ambos os lados, vestidos com ricas librezas. A estourage, ou o conjunto, compunha-se de 77 pessoas, entre pajens, criados e oficiais, a pé e montados. Seguiam-se os coches da família imperial, da casa imperial, ladeados por seus lacaios e amparados pelos homens de serviço logo atrás. Fechava o cortejo as carruagens dos embaixadores da Inglaterra, França e Espanha. Isso, embaixador português, lá em Paris, bancando isso aí. No dia 1º de junho, houve um baile para 2.000 pessoas, isso em 1817. Faça um baile para 2.000 pessoas hoje. Esse baile foi feito em salões especialmente construídos nos jardins de Augarten de Viena. Estavam presentes a família imperial austríaca, que era a família da Leopoldina, o corpo diplomático e toda a nobreza. A dança começou às 8 horas e às 11 foi servida a ceia de 40 talheres. O imperador e a família foram servidos em baixelas de ouro. E os demais convidados em baixelas de prata. Os demais convidados, só prata. Custo, 1 milhão de florins, ou 1,5 milhão de francos. Isso em 1817. Para você fazer uma comparação, em Viena, na época, um par de sapatos custava 5 florins. A festa foi 1 milhão de florins. Um par de sapatos custava 1 milhão de florins. Ou seja, 1 milhão de florins, que foi o dinheiro gasto pelo Marquês de Marialva, daria para calçar toda a população de Americana, no interior de São Paulo. Você imagina o que é isso? O dinheiro gasto numa festa, para enganar a princesa e o pai dela, daria para comprar sapato para toda a população de Mariana, americana, aliás, no interior de São Paulo. Bom, foi constatado que a empresa era extremamente inteligente e culta. Estudou de tudo. Não gostava muito de vegetação, né, essas coisas aí. Ela trouxe, inclusive, né, na bagagem dela, quando ela viajou para o Brasil, ela trouxe 42 caixas da altura de um homem. 42 caixas, tomava quase todo o navio. Nessa bagagem que ela trouxe 3 caixões. É um lado curioso do negócio. Ela trouxe 3 caixões. Por quê? Porque ela podia morrer no meio, podia morrer na viagem, então ela já tinha o caixão dela, certo? Ela andou cerca de 8.000 quilômetros para chegar aqui no Brasil. Provavelmente ela trouxe o maior grupo de naturalistas para o Brasil quando ela veio para cá. Olha só, uma mulher dessa sai de um lugar rico, bem educada, para casar com Dom Pedro I. Um cara rude, grosseiro, gostava de cavalo, gostava de putaria, né? Gostava de namorar, né? No começo ela foi ainda enganada, né? Achou que ia mudar e tal. Só para meus amigos verdadeiros terem uma ideia de quem é a nossa princesa, ela era sobrinha da Maria Antonieta, a rainha da França, casada com Luís XVI. A irmã dela, Maria Luísa, casou simplesmente com Napoleão Bonaparte. Tudo jogada política, né? Claro. Mas era assim, ela é sobrinha de Maria Antonieta, a irmã dela casou com Napoleão Bonaparte. O Bonaparte simplesmente era o conquistador da Europa na época e colocou, inclusive, o pai de Dom Pedro I para correr de Portugal. Só você ter uma ideia. E ela veio casar com Dom Pedro I. Gente, o que eu quero falar é o seguinte. O sonho da princesa se transformou em pesadelo.
No contrato nupcial, que foi um contrato, na verdade, o casamento, estava previsto que Dom Pedro I daria uma espécie de pensão para a princesa, para os gastos dela. Ele garfou isso dela. Não deu mais, continuou nas farras, né? Ia direto, tinha um tal de Chalaça, que era um cara que chegou a ser amigo pessoal dele, porque ele tocava bem viola e tomava muita cachaça. Era o cara que vivia com Dom Pedro I e saía com ele nas noitadas, né? Esse tal de Chalaça cantou lá uma nobre, e essa nobre foi lá e se queixou para o rei, Dom João VI. E Dom João VI mandou expulsar esse Chalaça do castelo. Passado um tempo, Dom Pedro I trouxe ele de volta para o castelo. Por quê? Porque o Chalaça defendeu Dom Pedro I numa briga de boteco. Uma briga de boteco. Naturalmente, o imperador ia apanhar até. Aí o Chalaça, que já era acostumado, né, naquela baderna, entrou e defendeu ele. Então, Dom Pedro I levou ele de volta. Certo? O que aconteceu foi o seguinte. Olha, a Leopoldina chegou a ser trancada no seu quarto. Tá? Alguém disse, ah não, porque o Dom Pedro tem ciúme dela. Não, não tinha não, ele não gostava dela. Ele não gostava dela. O que ele queria fazer era mantê-la presa, porque prendia ela e saía para a arruaça, saía para a sacanagem. Entendeu? Então, para ela não sair de repente e descobrir que ele não estava lá no lugar que morava, no palácio, sei lá onde, e estava na sacanagem, então ele trancava ela. Só para você ter uma ideia, em 9 anos, ela ficou grávida 9 vezes. Teve abortos. Tá? Inclusive, ela morreu tendo um aborto. Não exatamente pelo aborto, né? Perdeu filhos e tal, de certa maneira ficou com 7 filhos. Né? Olha só, 9 anos, 9 filhos. Até uma mulher moderna hoje diz, pô, mas peraí, cada um um filho, e a mulher faz o quê? Ela ainda encontrava tempo para ser naturalista, né? Para ler, para escrever e para sofrer. Porque ela vivia chorando pelos cantos. Entrou em depressão. Por quê? Porque o marido não ligava para ela. Principalmente depois que se encontrou perdidamente por Domitila, que depois ele mesmo transformou-la na Marquesa de Santos. Ele trouxe Domitila para o Rio de Janeiro. Por isso que o título desse nosso vídeo aqui, eu vou colocar como Dom Pedro I, o Imperador Bandido. As mulheres e os homens que defendem as mulheres deviam saber quem foi o nosso imperador. Por que ele é defendido? Por que ninguém coloca isso? Por que ninguém fala isso? Porque eu estou falando do mínimo, o mínimo. Nós podemos continuar, inclusive em outro vídeo, nós podemos falar sobre isso, sobre quem era Dom Pedro I, principalmente com a imperatriz que proclamou a independência do Brasil, que colocou ele como imperador do Brasil. Né? Lembra que eu falei para vocês? Senhor, o pomo está maduro, colha-o, ou apanhe-o, um negócio assim. Pomo, vocês sabem que é um fruto, né? E ela ainda ficava escrevendo cartinha para ele e tal. Trouxe a Domitila para o Rio de Janeiro. Sabe quantos filhos por fora dizem que Dom Pedro teve? 120. Tá? 120 filhos. Ele teve filho com a Domitila, teve filho com a irmã da Domitila, teve filho com um adolescente, uma negra de 16 anos. Esse era o imperador do Brasil. Teve filho com francesa, teve filho com cantora, com sei lá o quê, e teve filho com freira. Depois que ele abdicou no Brasil, ainda teve filho com uma freira. Freira, adolescente, 16 anos, com a irmã da irmã. Era esse o imperador. Agora ainda tem descendente dele aí no Rio de Janeiro, recebe, vocês sabem que os descendentes dele, através de Dom Pedro II, recebem dinheiro nosso. Você sabia? Nós não temos ainda esses vagabundos, né, se dizendo príncipe. Aqui não é império, aqui não é reinado, aqui é uma república federativa. Por que o cara é chamado de príncipe?
Não, senhor, ele é um cidadão qualquer e devia ir trabalhar. E fica falando besteira hein, de império, não sei o quê. Grande merda. O que Dom Pedro I fez para o Brasil? Nada. Não fez nada. Ele veio para o Brasil e transformou o Brasil num grande bordel dele. Naquela história dele ir para Santos, ver as 6 fortalezas que estavam lá, tal, fiscalizar. Não, ele foi ver a Domitila. E pelo caminho ele ia namorando. Franca, estudem. Dê uma olhada. Por que Franca foi chamada de Franca do Imperador? Porque lá Franca também foi um prostíbulo para ele. Tinha uma mulher, uma cafetina lá, e quando ele passava tinha as mulheres reservadas para ele. Era o cara, era o imperador do Brasil, e fez isso com uma mulher culta. Não era sex appeal, como o pessoal chama, né? Ela não era sexy, mas era uma mulher inteligente e era uma verdadeira imperatriz. Ela foi a imperatriz do Brasil. Quando ela morreu, o povo chorou. Vocês sabiam? Morreu a nossa protetora, o que será de nós? Tá? Porque ela é casada com uma besta, que não pensava em povo, que ele era farro. Fingiu que ficou de luto 8 dias. Na verdade, logo depois ele estava com a Domitila. E conta-se, vocês procurem nos livros de história, que ele agrediu a imperatriz. Dom Pedro I agrediu a imperatriz na frente da amante. E ela estava grávida e ele nem sabia disso. E dizem que ele chegou a dar um chute na barriga dela. Tanto que a última carta que ela escreveu para os parentes, ela não conseguiu escrever mais. Foi uma pessoa, ela ditou e uma pessoa escreveu e disse que, infelizmente, não podia escrever de próprio punho a carta, que hora estava sendo escrita. E que disse, o momento foi quando ele fez e provou não sei o que, não sei o que. Foi quando ela se referiu, ela não disse chute, mas que foi agredida por ele. Tá? E depois, pouco tempo depois, ela abortou. Então estava grávida, lógico. E morreu. Né? Nós tivemos coisas que de repente os historiadores vêm dizendo, mas você está defendendo o quê? Que o Brasil fosse dominado pela mulher? Eu preferia que a imperatriz Leopoldina fosse a imperatriz do Brasil e deixasse de lado Dom Pedro I. Assim como eu acho, vejam só quem é do Nordeste, deve admitir que aquele príncipe holandês, Maurício de Nassau, trouxe grande desenvolvimento cultural para o interior do Nordeste, inclusive fundando bibliotecas. Ele estabeleceu o costume de ler em muitos lugares ali no Nordeste. Se tivesse deixado a imperatriz Leopoldina, né, tomar conta das coisas, ela teria enchido de estudantes no Brasil, enchido de cientistas, de físicos, de matemáticos, inclusive os naturalistas, que tanto ela gostava. Mas não, quem mandava era um cara que gostava de cavalo, gostava de correr de cavalo, gostava de aposta, gostava de prostituta, gostava de bandido, gostava de charlatão, gostava de chalaça para beber cachaça com ele. Não gostava, não tinha a mínima como se diz, afinidade com o livro. Não tinha a mínima afinidade com o livro. Entendeu? Então eu gostaria que as mulheres e os homens que respeitam as mulheres saíssem em defesa de trazer essa história a limpo, de trazer para a claridade. Quem foi realmente Dom Pedro I? E quem foi Leopoldina? A mulher que disse para ele, para esse grosso, né, decretar, proclamar a independência do Brasil. Nós vamos continuar a falar desse assunto, porque ele é muito denso e muito tenso. Em algum vídeo, depois desse, nós vamos voltar a falar sobre isso. Tudo bem? Dê ideias, comentem. Tem dúvida? Perguntem. Vamos estudar juntos, vamos pesquisar. Vocês foram bem-vindos agora, serão bem-vindos no próximo vídeo, e é lá que nós esperamos. Likes, inscrições
e convites para participar desse canal, para mantê-lo vivo, trazendo essas verdades para vocês. Espero vocês no próximo vídeo, meus amigos verdadeiros. Até logo.